Boa tarde, amigos aí do Facebook, do YouTube, amigos da internet. Hoje é dia 26 de outubro de 2025. Dia 26 de 10 de 2025. Estamos mais uma vez aqui pela graça soberana do nosso Deus. Boa tarde com Jesus a todo o Brasil e o mundo. Eu cumprimento todos os irmãos do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro, de todo o sistema religioso que existe na face da terra. Estamos aqui mais uma vez pela graça do nosso Deus, feliz por estar aqui novamente para poder estar apresentando esse trabalho evangelístico aqui no norte do Paraná. Agradecendo sempre a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí da internet, tá? Peço a vocês que entrem aí, vão compartilhando no Story, no Facebook, você vai mandando para o teu parente, para a sua família, né? E você também pode estar sendo usado por Deus aí nessa terra. Tá? Cumprimento todos os irmãos da mensagem, da qual eu também faço parte, né? Os irmãos da Igreja Católica também, de todas as denominações que existem. A gente sabe que Deus, ele não habita em placa de igreja, em construção nenhuma, ele habita num coração. A igreja somos nós, é eu e você que teme o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sempre agradeço a todos vocês, cumprimento todas as pessoas, todos aqueles que têm fome de Deus, da sua palavra, aqueles que têm vontade de servir a Deus, né? Aqueles que creem em Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra do Senhor. Lá na Bíblia está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Será que o Espírito está falando para uma construção? Não. Porque a igreja, meu irmão, é eu e você. Nós somos a igreja, tá? Nós somos o povo de Deus nesta terra, aqueles que temem ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que obedecem à palavra dele, aqueles que têm obediência no coração, aqueles que caminham com Deus Todo-Poderoso nesta terra. Esses são os tais que Deus procura, os tais que o adora, ele em espírito e verdade. Tá? Que Deus possa vos abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento ali o povo ali de Lins, né? A Raíza, o Panca, toda ali em família, a prima Naide também, o Yash em famílias ali em Limeira, tia Cida de Ouro-Pês, tio Jorge de Penápolis, os primos ali de Campinas também, o Guilherme, o William, uma boa tarde para vocês. Prima Vanilda de Caloré também, de vez em quando ela está aparecendo aí, né? Que Deus possa nos abençoar, viu? Meus cunhados ali de Campinas, cumprimento a Maria, o Marquinhos também, irmão Sebastião e irmã Geni ali, todos vocês, né? Sou Severino, família Nezão, o Zico, o Vardinho também, irmão Nécio, irmão Nícia, irmã Nícia também ali de Hortolândia, irmão Mauros, irmão Mauro Elias ali de Hortolândia também, pastor Donizete José Pereira de Americana, Deus abençoa. Também o pastor João Bispo ali de Gravataí, Rio Grande do Sul, Santa Maria, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Francisco Mesquita de Curitiba, meu irmão José Dolari, pastor José Dolari ali de Campo Largo, Deus abençoe vocês, viu? Natanael ali também de Ponta Grossa, forte abraço. Boa tarde, Isa, boa tarde, minha tia, forte abraço. Obrigado por estar aí, viu? Vão entrando aí, gente. Vão compartilhando, viu? Nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Wander de Presidente Prudente. Faz tempo que eu não falo no nome dele aqui, mas é um homem de Deus também. Pastor Mauro Gonçalves, ali de Arapongas. Missionário Elias Venâncio, ali de Chimoio, África, Moçambique. Pastor Nelson Modo, também da África. Pastor Elton da Bahia, forte abraço. Deus abençoe o pastor Elton também. Pastor Luiz Mendes, pastor Edmar ali de Gurupi,
pastor Edmilson de Redenção, também ali no Pará, pastor Vicente Rezende Teres, ali de Palmas. Deus abençoe o pastor Jonas, ali de Goiânia também. Que Deus possa vos abençoar a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Aí, é sempre bom ter vocês, viu? A Maria ali de Curitiba, Carlos Guerra, meu sobrinho, um forte abraço. Deus abençoe você, a Bina, a Gabriela, todos vocês em família aí, viu? A Dani, o Eric, a Linda também, a Eloá, né? Que Deus abençoe todos vocês, viu? É muito bom ter cada um de vocês aí com a gente, viu? A Laura também, neta da prima Naide, a Kelly ali também de Santo André, tá? Deus abençoe vocês. O Kleber, um forte abraço a todos vocês, gente abençoada aí, viu? Irmã Diná, irmão Valdomiro de Catanduva, saudação a todos vocês, os pastores e os ministros da Palavra do Senhor, as irmãs aí também que levam a Palavra do Senhor, né? É muito bom ter vocês, cada um de vocês com a gente aí, viu? Muito bom, que Deus possa vos abençoar. Quero mandar uma saudação também ao pastor Adriano ali de Mandaguari, meu sobrinho. Boa tarde, meu sobrinho. Deus abençoe você também, viu? Luzia da Boa Vista, um forte abraço, viu? Que Deus possa te abençoar ricamente, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amigo Hélio aí de Mandaguari, um forte abraço, Hélio, viu? Deus abençoe você, Su. Obrigado por estar aí, viu? Reginaldo ali de Anápolis, irmão José Ailon de Planalmira, Goiás. Deus abençoe a todos vocês, viu? Pastor Mauro ali de Anápolis também. Que Deus vos abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A minha irmã Rosa, que está aqui em casa também. Deus abençoe a minha irmã Rosa. Ela está aqui assistindo a live, né? Deus possa abençoar ela também, viu? Tá passando uns tempos com a gente aqui, né? Muito bom ter ela perto da gente. É uma benção, né? Muito bom a gente estar aqui com a gente. Quero cumprimentar a Lindaura também, a Lourdinha ali da Espanha, viu? Forte abraço a todos vocês. Marfisa de Curitiba, um abraço, Marfisa. Deus abençoe você também aí, tá? São pessoas aí que sempre estão abrindo aí, né? Curtindo a live. E são pessoas que vão compartilhando, né? Quero mandar uma saudação ao pastor da minha irmã também ali de Curitiba. Que Deus abençoe ele, viu? Forte abraço. Deus abençoe cada filho e filha de Deus nesta terra. Vamos ler o Salmo 19, para a gente poder já estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Pastor João Bispo, forte abraço. Deus abençoe o pastor João Bispo. É um homem de Deus que está correndo esse Brasil e esse mundo aí, né, em benefício da palavra do Senhor nosso Deus. É um varão de guerra, é um homem de Deus que está aí, né, viajando aí esse Brasil e esse mundo. Que Deus acompanhe a vida dele e guia ele nessas estradas aí. Saudação aos irmãos de Franca também ali, né, de Franca, São Paulo. Deus abençoe cada um de vocês, viu? E do Brasil e do mundo inteiro. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ler aqui o Salmo 19, então, para a gente já poder estar entrando na palavra do Senhor nosso Deus. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, o homem as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai de seu tálamo, e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros?
Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Vamos então, irmãos, ler a palavra do Senhor já aqui, para que a gente já possa estar entrando já na palavra de Deus, nessa tarde. Eu prometi aos irmãos, eu não quero fazer uma live sempre, não quero passar de 50 minutos, até 45 minutos eu quero estar concluindo uma pregação aqui. Para que Deus possa abençoar cada um de vocês, gente. Eu agradeço de todo o meu coração. Vamos ler então aqui, 2 Coríntios 4, versículo 10. 2 Coríntios 4, versículo 10. Vamos ler aqui então, para que a gente possa falar um pouco nesta tarde, Eu agradeço a cada um de vocês, meus irmãos, a todos vocês aí, viu? Que estão compartilhando aí, no Store, no Facebook, pela internet, tá? Quero mandar um abraço para a Cleusa, a Neuza também, a Maria ali de Campinas, o Marcelo, a Rosana, a Eliana, ali todo mundo e todos vocês, viu? O Paulo, o Vanir, Deus abençoe todos vocês, viu? Tá? Os amigos ali de Campinas, forte abraço, viu? Meus parentes ali, do Linha, o Bura, minhas primas ali, a Lúcia, a Tita, a Regina, todos vocês aí também, prima Neiva ali de São Paulo também, prima Geni de Arara, viu? Deus abençoe a todos vocês. E os demais parentes, primos, amigos aí, viu? Se a gente esquece de alguém, Deus não esquece de ninguém, Então vamos ler aqui. 2 Coríntios 4, versículo 10 diz assim: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Amado Deus, que o Senhor acrescentem as bênçãos à leitura da palavra do Senhor, Pai, nesta tarde. Que não saia nenhum pensamento meu aqui, Pai, porque eu não sou digno nem de estar aqui nesse púlpito. Haja visto que isso aqui é um altar de julgamento e tudo que eu falo aqui, Pai, no dia ali do juízo, eu vou ter que dar conta de cada palavra, Senhor. Por isso eu me retiro, Pai, qualquer pensamento meu aqui nesta tarde, Senhor. E que através desta live, Pai, que o Senhor mesmo vai falar a palavra do Senhor. Que cada pessoa que está lutando aí contra um câncer, contra uma enfermidade, precisando de um emprego, uma questão na justiça, uma aposentadoria talvez que está parada e não está tendo êxito, Pai. Eu entro em cena, Pai, através desta oração de abertura. Esta pessoa, Pai, que está no leito desta cama aí, essa pessoa que está nesse estado de invegetável aí, numa situação difícil. Eu vou em oração, Pai, desta abertura, de encontro com esta enfermidade e jogo tudo por terra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A cada pessoa que precisa da ajuda do Senhor nesta tarde, Pai, eu vou em oração e que eles possam alcançar, Pai, conforme a medida da fé de cada um deles, de cada uma dessas pessoas, Pai. E aqueles que têm fome do Senhor, seja esclarecido, Pai, seja revelado para eles, que caia todas as algemas da mão, as vendas dos olhos, Pai, que Satanás pôs nas pessoas, destapando os ouvidos dessas pessoas, Pai, para que eles possam acordar, Pai, e ouvir a palavra do Senhor, meu Pai, meu Deus. E abençoa, Pai, a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero mandar uma saudação à irmã Aurinda, de Goiôerê também, irmã Aurinda. Deus abençoe, viu? Reginaldo Antônio, boa tarde, meu amigo. Como o senhor está? Estou bem, meu irmão, graças a Deus. Com a graça do Senhor Jesus Cristo, estou muito bem. E você? Forte abraço, Reginaldo. Deus abençoe você, a Déia, as crianças aí, toda a família de vocês aí, viu? Forte abraço, tá? Uma ótima tarde para você, Reginaldo. Grande amigo. Um abração forte para você. Deus abençoe.
Então, irmãos, eu quero falar sobre essa, baseada na leitura que nós lemos aqui, vamos falar caminhando com Jesus. Então, você pode notar que aqui o apóstolo Paulo pregando para a igreja de Coríntios, né, usadamente pelo Espírito Santo de Deus, né, o apóstolo Paulo, ele falando, olha, 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 10, ele falando aqui, ó, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. É por isso que nós estamos falando nesta tarde, caminhando com Cristo. Oi, Reginaldo, ele disse, peço ao Senhor orações para o meu sogro, que se encontra no leito da UTI, decorrência de um acidente lá no Tocantins. Amado Deus, eu não sou médico, Pai, mas o Senhor é. O Senhor é o Deus de todos os deuses, Pai, médico de todos os médicos. A gente sabe que Lucas era um médico, Pai, andava com o Senhor na terra. Então o Senhor deixou o médico na terra, mas o médico dos médicos é o Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que vai até onde está nosso grande amigo ali, eu não me lembro do nome dele, mas conheço muito bem ele, os filhos dele, toda a família, o sogro do Reginaldo. Pai, que o Senhor levanta uma grande bênção, Pai, envia o anjo do Senhor ali naquela UTI onde ele se encontra ali. Põe as mãos de misericórdia sobre ele, Pai. Me lembro muito bem dele, um homem forte. Põe as mãos sobre ele, Pai. E retira, Pai, toda aquela enfermidade dele, Senhor. Dá a cura para ele, Senhor. Que ele possa sair dali com vida, Pai. E ter uma vida longa e próspera ainda, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a unção e as bênçãos do Senhor desçam sobre ele ali, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E tira ele, Pai, daquele leito, daquela enfermidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente creia, Reginaldo. E diga para a família que somente creia. Porque para aquele que crê, todas as coisas são possíveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Diga para ele que ele está curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, caminhando com Jesus, você vê que o apóstolo Paulo, ele falando aqui, tá? Trazendo sempre por toda parte a mortificação. O que é a mortificação, irmão? É porque nós cada dia, irmão, nós temos que morrer mais para este mundo. O que é a mortificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos que morrer, irmão, para o pecado. Tá? Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Agora, se você for observar, baseando nesta leitura aqui, irmão, se você for voltar lá atrás, em São Mateus 6, versículo 22, lá em São Mateus 6, versículo 22, lá está falando, lá, ó, nós vamos falando aqui, né, nós vamos pegando leitura também aqui, né, e vamos falando aqui, ó, lá em São Mateus 6, versículo 22, veja bem, é por isso que nós estamos falando, caminhando com Jesus, porque Jesus, ele disse, eu sou a luz desse mundo. Então, irmão, se você está caminhando com Jesus, você está morto para o pecado desse mundo, você está morrendo cada dia para esse mundo, porque para o pecado desse mundo. É por isso que nós estamos falando, todos os que andam com Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, está no Espírito e não na carne. É o homem interior, é aquele compartimento do nosso coração, onde eu sempre falo, onde Deus ele vem e ele faz morada.
nos corações dos escolhidos dele, filho dele nesta terra. Agora veja aqui, irmão, em São Mateus 6, versículo 22, Jesus ele está falando aqui, ó, a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É por isso que nós estamos falando, caminhando com Cristo. Mas, meu irmão, minha irmã, para você, para Jesus estar caminhando com você, você tem que estar fugindo do pecado. Você tem que estar fugindo do pecado. Você tem que estar em obediência a Deus. Você tem que estar andando com Deus. Porque Deus, irmão, nesse tempo do entardecer, Ele está caminhando com o teu povo aqui na terra. Mas Deus ele vai andar com um homem, um ser humano, uma pessoa que se rende completamente a Ele. Agora, você acha que nós não temos pecado? Temos. Aqueles discípulos de Jesus tinham pecado, irmão. Porque se nós não tivéssemos pecado, Deus ele não era um salvador. Todos nós temos pecado. Se Deus olhar do céu para baixo, irmão, Ele não vê, Ele não vai ver nenhum justo. Fala para a Bíblia que o Mateus está andando, hein? Se Deus for olhar do céu para baixo, Ele não vai ver nenhum justo. Porque não tem, irmãos. Mas nós estamos falando, caminhando com Jesus. Eu estou caminhando com Jesus. Você está caminhando com Jesus. Desde quando você aceitou Ele como teu Salvador e tem obediência à palavra dEle. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele falou aqui claramente, aqui, ó. É por isso que está falando aqui, ó. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Ele morreu por nós lá na cruz. Ele resgatou, irmão, a minha alma e a tua alma. A alma de cada um de nós. Aquilo ali foi a preço de sangue. É por isso que nós estamos falando, caminhando com Jesus. Naide Lascos Oliveira. Um abraço, prima Naide. Obrigado por estar aí, viu? Um abraço pro Iacho aí, pra Laura, pro Kleber, né, pra Kelly, também todos vocês aí. Deus abençoe, minha prima. Forte abraço de coração. Obrigado por estar aí, viu? Ela disse, amado primo, você é uma pessoa amada. Deus te abençoe, minha querida, tá? Deus abençoe a tia Cida também, viu? Fala pra ela que essa gripe aí pra ela é peixinho. E você não mexe com ela, não. Ela é um cerno de aroeira, uma mulher forte. Manda um beijo no coração dela, tá? Então, irmão, você para caminhar com Jesus, meu irmão, você tem que estar rendido a Ele. Você tem que se render completamente a Deus, irmãos. Você tem que matar, nós temos que matar esse corpo nosso cada vez mais do pecado. O que é você matar esse? Você tem que fugir do pecado para que o pecado morra, irmão. E você vive em Cristo Jesus. São aqueles que já passou da morte para a vida. Jesus ele falou isso aí para Nicodemos em São João 3. É uma leitura que eu amo de paixão, irmão. Amo a Bíblia inteira, mas o livro ali de João ali, misericórdia. Quando Jesus falou para Nicodemos, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode, irmão. As pessoas falaram, mas eu sirvo a Deus, Jesus está caminhando comigo sim. Mas eu digo, como que Jesus, irmão, ele vai andar com uma pessoa que está dividindo ele com as coisas do mundo? Que Jesus te abençoe, minha prima. De sua bênção, primo querido. Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e a tua família aí, viu? Vocês são um povo abençoado por Deus. Agora eu falo, irmão. Jesus falou para Nicodemos. E Nicodemos, irmão, era um príncipe, era um sacerdote ali, ele, Anás e Caifás. Ele era um sacerdote. Jesus falou para ele. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo,
O que é esse nascer de novo, irmão? É você caminhar com Jesus. Quando você nasce de novo, irmão, então há uma mudança na sua vida. Você não tem mais prazer nas coisas do mundo, no pecado, neste mundo, irmão. Foi ali que Jesus falou ali em São Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por que terá luz, irmão? Porque o Espírito Santo, ele está fazendo morada naquele compartimento do teu coração. José Dolari, pastor José Dolari, de Campo Largos. Deus abençoe, pastor José Dolari. Forte abraço, meu irmão. Obrigado de coração por estar aí. Então, quando você está caminhando com Jesus, irmão, seus olhos são bons. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo está morando em você. São João 14, versículo 23. Jesus falou ali claramente em São João 14, versículo 23. Mas ele disse para Nicodemos. Então, irmão, nós estamos falando caminhando com Jesus, porque a partir daquele momento, porque toda pessoa, irmão, todo ser humano em cima dessa terra, ele tem um encontro com Deus. E disse amém. Amém, pastor José Dolari. O senhor teve um encontro com Deus, pastor José Dolari. É por isso que o senhor está aí. É por isso que o senhor está sendo usado por Deus nesta terra. Porque já não é mais o senhor que anda com o senhor. É Cristo anda no senhor. Como ele anda em cada cristão e cristã nesta terra. Jesus falou. Em São João 3,5, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Isso aí é o que, irmão? É a conversão. Agora, irmão, a candeia do corpo são os olhos. Se você está com o Espírito Santo, irmão, você não tem cobiça. Porque o Espírito Santo está caminhando em você. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Lá na ascensão, ele subiu aos céus. Ele falou para os discípulos dele: se eu não for, o Consolador não vem. E lá na ascensão ele subiu aos céus. E desceu em forma de Espírito Santo. Está caminhando no teu povo, nessa terra. São João 14, versículo 23. O próprio Senhor Jesus Cristo está caminhando no seu povo, aqui nesta terra, irmão. Você acha que não é? Vê lá em Daniel 12. Daniel 12, versículo 3. Vê lá o que está escrito. Eu quero ler, para que não fique, irmão, nas minhas palavras. Daniel 12, versículo 3. Veja se Cristo não está caminhando no teu povo nessa terra, tá, irmão? Mas ele está caminhando naqueles que se rendeu completamente a ele. São aqueles que estão ao serviço do nosso rei nesta terra. São aqueles que estão ao serviço do nosso rei, Senhor Jesus Cristo, nessa terra. Olha aqui para você ver em Daniel 12, versículo 3. O que está escrito aqui no livro de Daniel 12, versículo 3. É por isso que nós estamos falando, caminhando com Cristo. São João 6, São Mateus 6, versículo 22 está falando. Que a candeia do teu corpo, irmão, é seus olhos. A candeia do corpo, irmão, são os olhos. Agora, se os seus olhos for bons, irmão, todo o teu corpo terá luz. Por quê, irmão? Porque você está fugindo do pecado. Você está fugindo do pecado.
E quem é que está fazendo você fugir do pecado, irmão? É o Espírito Santo que mora em você. É o homem interior. Não é o homem exterior. Porque o homem exterior está na carne. Mas o homem interior está no Espírito. Naquele compartimento do coração. Aonde ele fez morada no meu e no teu coração. Aonde você se rendeu completamente a Deus. Agora, Daniel 12, versículo 3. Vê o que está escrito aqui. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E os que a muitos ensinam a justiça são os caminhantes do Senhor Jesus Cristo. São aqueles que estão caminhando com Cristo nesta terra. São aqueles onde que o Espírito Santo de Deus veio e faz morada naquele compartimento do coração. É por isso que nós estamos falando nesta tarde. Caminhando com Cristo. Agora, para que você caminhe com Cristo, irmão, você tem que passar por uma seleção. Você tem que ser selecionado por Deus. Eu sempre falo nas pregações minhas aqui, o reino de Deus ele é semelhante, ele é uma grande empresa, é semelhante a uma grande empresa. Irmão. Uma grande empresa, ela vai fazer uma seleção ali, tá? Quando ela está contratando, ela vai pegar os currículos da pessoa e vai pegar aquele que está mais qualificado. E o reino dos céus também é dessa maneira, irmão. Porque como que Deus vai aceitar uma pessoa que você está servindo a Deus e o mundo? Como que Deus, irmão, ele não aceita o Espírito Santo. Lá em Efésios, lá está escrito que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Agora, como que o Espírito Santo vai aceitar você ser dividido? Vai aceitar que você sirva ao mundo, sirva a ele também? Se os desejos da carne estão em você, como que o Espírito Santo vai entrar em você? Vai estar morando em você? Não vai, irmão. É por isso que nós estamos falando nesta tarde, caminhando com Cristo. Você vê aqui em Daniel 12, 3, vamos repetir de novo, ó. Os entendidos. É porque você deixou Deus entrar em você. Os entendidos, pois, resplandecerão. O que é resplandecer, irmão? É um resplendor de luz. Lá em São Mateus 5, versículo 12, lá está falando, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Essa é a mesma leitura aqui de Daniel 12, 3. Vós sois a luz do mundo. É a mesma leitura de São Mateus 6, versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Daniel 12, 13 está falando. Daniel 12, 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Vamos falar aqui, irmãos, um pouco aqui, sobre a deidade de Jesus Cristo. Sobre a deidade de Jesus Cristo. Vamos falar aqui. Isso aqui foi uma mensagem que o irmão Brana pregou, tirado da Bíblia. Isso é a mesma coisa você, meu irmão, até onde você está na igreja católica, você vai lá, o padre vai abrir lá a Bíblia lá, ele vai ler o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, de Mateus, ele vai tirar uma leitura da Bíblia e lá ele vai pregar a missa, vai falar o sermão, ele vai pregar a palavra de Deus, irmão. Isso aqui que tocou em você é Deus. E a mesma coisa foi isso aqui.
Às vezes a pessoa fala, mas esse evangelista fala tanto desse irmão Brana. O irmão Brana foi um homem de Deus, foi um profeta de Deus. Eu sou um pequeno profeta. Você, minha irmã, é uma pequena profetisa. E eu ainda vou mais além. Porque o Senhor Jesus Cristo ele falou, aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses. Por quê, irmão? É aqueles que estão caminhando com Cristo, porque Jesus Cristo vem e faz morada nesse povo. Há uma mudança total. A conversão é isso, irmão. Mudança total de vida. A sua natureza, a sua vida muda diferente, completamente. Você não anda mais em trevas, mas você anda na luz. A deidade de Jesus Cristo. Isso aqui é uma mensagem tremenda, irmão, que o irmão Brana tirou isso aqui da Bíblia. Ele leu a Bíblia e pregou esse sermão aqui. É a mesma coisa da leitura que eu li aqui para vocês aqui, falando, caminhando com Cristo. A mesma leitura que eu li a leitura aqui, 2 Coríntios 10, versículo 4. Eu li essa leitura aqui e estou pregando para vocês, caminhando com Cristo, porque foi isso aqui que o apóstolo Paulo falou. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo, nos nossos corpos. Porque quando Cristo está caminhando com você, irmão, você foge do pecado, das coisas errôneas deste mundo. Você não tem mais desejo de pecar. Sabe por quê, irmão? Não é você que guia a tua vida, é o Senhor Jesus Cristo. É como ali o apóstolo Paulo falou, já não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Agora veja que mensagem tremenda, que essa mensagem que é a deidade de Cristo, irmão, tirada da Bíblia. Leia aqui ó, no parágrafo 84 que está escrito aqui, ó, Deus falando através do servo dele, irmão Brana. Ele falou, irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, então aquilo é aquela mudança que há na tua vida. Porque o dia que você desce naquela água, você nasce um renovo na tua vida. Você perde o desejo de pecar, irmão. Você sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que guia estas vidas. Esse é o povo que está caminhando com Cristo. São um povo preparado que está caminhando com Cristo. Veja. A deidade, quando a deidade de Deus pelo Espírito Santo entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou, irmão. O que Deus não criou? Deus não criou o pecado. Deus não criou a mentira. Deus não criou a cobiça. Deus não criou a inveja. Deus não criou a prostituição. Deus não criou a lascívia. Deus não criou a ganância. Isso aí são tudo atributo do quê? Do pecado. É o atributo do homem exterior. Mas no homem interior isso aí não mora, irmão. Então tudo que Cristo não criou, irmão, tudo que Cristo não criou, vocês sabem que é verdade. Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isto é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Isto é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outrora estava vestida como aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade, o poder de Deus, o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Quem são esses, irmãos? São os caminhantes do Senhor Jesus Cristo.
são os que estão caminhando com Cristo. Tabernáculo, obra santa. Deus abençoe, está assistindo. Deus abençoe meus irmãos aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tabernáculo, obra santa. Eu não sei de onde que é, mas que Deus abençoe cada um de vocês. Então, irmão, quando Deus ele entra naquele compartimento do teu coração, irmão, a sua vida sofre uma transformação total. É quando você desce naquelas águas, com aquela fidelidade de coração. Ali naquele dia houve um testemunho. O pastor, ou seja, quem seja ali o ancião que te batizou ali, ele perguntou: é de todo o teu coração que você aceita o Senhor Jesus Cristo nesta tarde? Você deu ali o seu depoimento diante de Deus. E quando você fez aquilo com sinceridade no teu coração, então a tua vida renasce um renovo naquela tarde, naquele dia, naquela manhã, seja naquela tarde, seja onde for, irmão, porque isso aconteceu comigo, com a minha pessoa. Então, a partir daquele momento, aquele compartimento do teu coração está preenchido pelo Espírito Santo. São João 14, versículo 23. Eu não vou ler. Pega a tua Bíblia e vai lá e lê. O que Jesus falou lá em São João 14, versículo 23. Você vai lá e lê. Eu não vou nem ler. Porque Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Você pode, eu falo para você, meu irmão e minha irmã, você que está aí do outro lado. Para mim, olha, não importa onde você esteja buscando Deus. Mas se você é meu irmão e minha irmã, é uma pessoa que está caminhando com Jesus nesta terra, irmão, com obediência a Deus, na palavra dele, irmão, fugindo do pecado, você é um candidato selecionado para o arrebatamento, para a glória. Porque quem fez o arrebatamento foi o Senhor Jesus Cristo. Quem fez a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Então tudo aquilo, irmão, que Cristo não criou, sai da pessoa. Você não tem mais vontade de mentir. Se você prostituía, você não quer prostituir mais. Se você enganava teu irmão, você não quer enganar mais. Você sabe por quê? Obedecei a Deus com temor e tremor. Deus abençoe o tabernáculo, obra santa. Eu não sei se é do pastor Elton aí da Bahia, mas Deus abençoe vocês por estarem aí. Muito obrigado de coração. Eu me sinto indigno de estar aqui, mas o Deus que eu sirvo é um Deus forte. Portanto, agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Seguindo aqui, irmão. Parágrafo 98, a deidade de Cristo. Porém, esse é o Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. E você tem a posse de tudo que ele tinha. Jesus Cristo falou para aqueles discípulos dele, irmão. Jesus, ele deu a comissão para aqueles discípulos dele. Agora você vê, irmão, como que nós temos falhas. Como que nós temos fraqueza, temos pecados, irmãos. Aqueles discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio daquele rapazinho. Aquele rapazinho que se jogava na água, no fogo, se arrastava, tinha aquelas convulsões. O pai daquela criança pediu aos discípulos: tem misericórdia de mim, cura meu filho. Aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Eles tiveram que chamar Jesus para que expulsasse aquele demônio. Então, irmão, nós temos fraqueza. Nós temos fraqueza. Jesus disse: raça de povo incrédulo, até quando estarei eu no meio de vocês? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E trouxeram o menino, Jesus falou: caia por terra, demônio.
Aí perguntaram para Jesus, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus falou, por causa da vossa pouca fé. Você vê, irmãos? Aqueles discípulos de Jesus tinham fraqueza também. É tanto que quando ele estava com Jesus dentro daquele barco lá, irmão, Jesus não estava dormindo, porque o guarda de Israel não dorme. Eu até creio que aquilo ali foi um teste para aqueles discípulos de Jesus ali, irmão. Quando o inimigo levantou, Deus permitiu que levantasse aquela tempestade naquele mar, irmão. E Jesus estava na proa do barco junto com eles. Você acha que Jesus estava dormindo? Jesus estava testando o coração daqueles discípulos dele, irmão. Tiveram que acordar Jesus, Senhor, salva-nos, senão nós perecemos. Jesus simplesmente levantou, mar, aquieta-te. E aquele mesmo poder, irmão, está no cristão nesta terra. Está em cada cristão, irmão. Fala cristão, porque cristão é aqueles que caminham com Jesus. Que Jesus está caminhando com cada cristão nesta terra, caminhando com Cristo. Entra aí, gente, vão participando aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que ele tinha, portanto, isso está em você para te afastar da maldade. Porém, esse é o Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. E você tem a posse de tudo que ele tinha. Portanto, isso está em você para te afastar da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir para a retidão, para te afastar da tentação, de toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Disto afasta-te, porque isso o tirará do seu coração. Se você vier a recebê-lo, abrace-o e ame-o e guarde-o em seu coração e o ame. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente, nessa classe de poder, tem poder para ligar os céus, para ligar os céus. Foi aquela mensagem que eu preguei a semana retrasada. Porque quando você está ligado na terra, você se liga no céu. Se você ligou em Cristo aqui na terra, você está caminhando em Cristo aqui na terra, você está ligado no céu. Mas a partir daquele momento que se afasta de Cristo, você também se desliga do céu. Mas aqueles mesmos benefícios, Jesus falou, ó, as obras que eu faço, vos fareis ainda maior do que esta, porque eu vou para o Pai e voltarei em forma de Espírito e estarei morando em vós. Já estou caminhando para o encerramento aqui, irmãos. A igreja, conjuntamente, nessa classe de poder, tem poder para ligar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos, surdos falarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os aleijados andarem e os cegos verem. Por quê? Por quê? Isso é reconhecer o poder do Deus Todo-Poderoso dentro do teu coração. Ô, irmão José Dolari, que benção, irmão. Ô, irmão Natanael, Deus abençoe vocês. Pastor João Bispo, Deus abençoe, viu? Aí está a deidade. Amado irmão, irmã, se você não tem o batismo do Espírito Santo, esta manhã, corra para dentro do reino. Corra para dentro do reino de Deus tão rápido quanto você possa. O tempo de selar está em operação. O inimigo tem vindo como uma torrente. Ele está alvorando bandeira contra ele. É um drama montado. A igreja vai ao lar tão certo quanto qualquer coisa, vê? Você não tem que esperar muito tempo, amigo. Você não tem o tempo todo para esperar. É melhor que você tenha já. É melhor que o faça hoje. Isso é correto. Enquanto hoje é hoje. Faça-o já.
Lembre-se, amigos, talvez isso pareça estranho. O mundo nunca, a religião de Cristo nunca foi popular. Sempre foi impopular. As maneiras de Deus, porque o diabo é o príncipe das potestades do ar. E ele tem todos os governos. Cada governo é controlado pelo diabo, de acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia. Você sabe disso. Que lá em São Mateus 4, quando o diabo levou Jesus lá no alto do penáculo, do alto do monte, ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. Ele disse, tudo isso aqui é meu, foi entregue na minha mão. E eu dou para quem quiser. Se você prostrado me adorar, te entregarei tudo na tua mão. Jesus falou, sai, caia por terra, Satanás. Então é isso aqui que está escrito aqui, ó. Todo o reino do mundo é controlado pelo diabo, a Bíblia diz. Ora, isso é certo, é controlado. Todos os governos, Satanás levou Jesus lá em cima, no topo da montanha, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse, estes são todos meus, e os darei a ti. Logo com quem que ele foi mexer, irmão? E a palavra de Deus diz, irmão, quando o diabo ele for mexer com o cristão, irmão, ele vai ter que acertar juntamente com Deus. Tentaram queimar Cedraque, Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha ardente. O próprio Deus, irmão, desceu do céu e entrou lá dentro, falou, fogo, aquieta-te. Porque lá em Isaías 43 está falando lá, se você passar por dentro do fogo, ele não vai te queimar. Ixi, não, já estou encerrando aqui já. E Jesus disse, vai, Satanás, isso é certo. Ele não estava se importando, ele disse, se o meu reino fosse deste mundo, eu poderia chamar muitas legiões de anjos, porém o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino está no céu. Eu não vou ler mais, não tem mais tempo. Caminhando com Cristo. Amado Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde. Pai, eu creio que o sogro do Reginaldo já está curado. Deus abençoa todas as pessoas que entraram aí, que estão compartilhando também, viu? Eu agradeço, Deus. Abençoa, dá cura a essas pessoas. Você que precisa de uma ajuda, de uma bênção, você simplesmente que precisa de um problema que está difícil, direcione a Deus nesta hora. Você que está enfermo, você que precisa de uma cura, você que precisa do emprego. Tudo que você precisa, pede a Deus nesta hora. Pai Santo, concede o pedido de cada coração nesta tarde. Eu agradeço, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor me concedeu, a mim aqui nesta tarde, Pai. Que isso possa chegar no coração dos escolhidos do Senhor nesta terra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e se Deus quiser, domingo que vem, vamos estar aqui novamente, Pai, querendo o Senhor, se for da vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no meu, no teu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pai, abençoa o Fábio onde ele está. Toda a nossa família também, Pai. Todos os parentes, amigos, companheiros, Pai. E todos aqueles que estão ao nosso lado. Eu oro por aqueles também, Pai, que não gostam de nós, para que eles possam assistir de pé a minha e a nossa vitória. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus faça resplandecer o meu e o teu rosto e a paz no meu, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo que vem. Amém.